Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos amantes de Comex, apaixonados por comércio internacional, como eu. Muito obrigado por estarem assistindo. Para quem ainda não me conhece ou para quem é novo no canal, eu sou Fábio Belal, profissional de comércio exterior há mais de 40 anos, atualmente dirigente da empresa Conexo Logistics, com sede no Rio Grande do Sul e atendendo a todo o Brasil e a todo o mundo em assessoria e consultoria em comércio exterior, abrangendo transportes internacionais, despacho aduaneiro, documentação, câmbio, regimes aduaneiros especiais, enfim, tudo que se refere ao comércio internacional. Tá bom? Vamos começar. Eu gostaria, antes de lembrá-los que esse canal alterou o nome, ao nome. Nos primeiros vídeos, esse canal chamava-se Comex Expert e eu resolvi alterá-lo, uma vez que eu tinha planos de registrar uma página na internet para melhor facilitar a procura, a comunicação, postagens de alguns conteúdos que são mostrados por aqui. Então eu alterei para Bússola do Comex e a página também já está no ar, é www.bussoladocomex.com.br. Por favor, acesse a página e se necessitarem de qualquer coisa por lá, por favor, me acionem, tá bom? Hoje vou tentar finalizar ou esgotar o tema sobre os Incoterms. Eu havia ficado no último vídeo de comentar aqui sobre algumas curiosidades a respeito dos Incoterms. Então eu juntei quatro curiosidades, algumas dessas quatro por vivência, por experiência, nesse contexto todo de importação e exportação e por um pouquinho de vivência, e também alguns que retirei da própria internet a título, de novo, de curiosidade. Então vamos lá, não vamos perder tempo, já vou aqui colocar a tela para mostrar para vocês, né? E, sendo a primeira delas a confusão do FOB americano. Na verdade, não é uma confusão, é que no entendimento dos americanos e para os operadores de comércio internacional naquele país, eles têm lá um código comercial uniforme que eles chamam, que define o termo FOB, ou FCA, um pouquinho diferente das normas do ICC. Então, quando você, por exemplo, está fazendo uma importação dos Estados Unidos com o termo de compra FOB, pode ter certeza que na maioria dos casos, não é uma regra, tá? Mas na maioria dos casos, no entendimento dos americanos, eles vão considerar que você vá também coletar a sua carga no endereço que ele determinar, ou seja, na casa dele. Então, o FOB para eles é quase que um ex-works. Isso já aconteceu com clientes meus no decorrer desses anos, ainda acontece esse tipo de confusão, tá? Assim como na exportação, às vezes você está negociando com eles e está negociando de repente lá um Incoterm CIF, CPT, CFR, e ele vai entender que você está também incluindo o transporte do porto para o endereço dele, a casa dele. Então, às vezes podem ocorrer algumas confusões quando se estar negociando com os americanos. Então, tome bastante cuidado. Além dos documentos iniciais, como a Proforma Invoice ou o contrato, rezarem esse tipo de Incoterm, também é bom comunicar e deixar claro, ó, se eu estou comprando FOB, então você vai ter que entregar a carga no porto americano. Deixar bem claro isso aí para que você não tenha nenhuma surpresa na hora do carregamento ou na hora de iniciar a operação logística. Tá bom? O outro caso de curiosidade, e também aqui, apesar de ter um título um pouquinho forte, humor e desespero, não é bem assim, porque isso acontece
também na vida real do operador ou numa operação de comércio exterior. Tá? Que é o caso do Xworks. O que acontece? Nesse caso aqui que está relatado, aqui fala de uma história de que um exportador vendeu Xworks, ou seja, Xworks, para quem viu os episódios anteriores, sabe que o exportador deixa a mercadoria pronta, embalada para o importador retirar e carregar em sua casa, né, no seu endereço ou no endereço que ele determinar a coleta. E a partir daí, ou a partir do portão do exportador, todas as despesas e toda a responsabilidade conta por responsabilidade do comprador ou do importador. Então aqui conta essa lenda aqui, pequena lenda, conta que um importador contratou uma transportadora com Incoterms Xworks e a transportadora era, digamos, aqui eles falam de clandestina, mas ou seja, não era legal, alguma coisa assim, e a carga dele sumiu, depois ele foi reclamar com o exportador simplesmente disse, olha, a partir do meu portão, da saída do meu portão, a responsabilidade era sua, portanto, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre esse sinistro, sobre esse roubo, né? E é verdade. Então, aqui espera-se que, mesmo sendo uma história, isso pode acontecer. Já vi casos semelhantes, não com sinistro de roubo, mas de acidente. Então, no mínimo que se espera com esse tipo de Incoterm ou com esse tipo de situação é que o importador tenha feito o dever de casa o qual seja contratar o seguro, né? Então, espera-se que o importador, com a utilização ou aceitação do termo Incoterm, ele tem que fazer o seguro do transporte do transporte, porque ele cobre tanto o local como o internacional, para que em caso de uma situação parecida, ou no mínimo um acidente, ele tenha a sua carga coberta, tá bom? Então isso não é muito uma lenda e realmente pode acontecer, tá? Uma outra curiosidade aqui, bem rapidinho, é que no passado havia muita discussão a respeito do ponto de responsabilidade na utilização do Incoterm FOB. Ou seja, porque, segundo as normas do ICC, a transferência da responsabilidade se daria na borda do navio, ou seja, se acontecesse algum sinistro da borda do navio para dentro, era a responsabilidade do importador, e da borda do navio para fora seria a responsabilidade do exportador. O que aconteceu? Isso aí dava muita discussão, porque realmente ainda podem acontecer e acontecem acidentes nesse momento do carregamento. Então, isso gerou muitas discussões, e aqui, como fala a curiosidade, a partir de 2010, a regra mudou para colocada a bordo, ou seja, o exportador tem a responsabilidade até a carga estar a bordo do equipamento, tá? No caso do FCA, dentro do avião, no caso do FOB, dentro do navio, e também, claro, no caso do rodoviário, que esteja até o carregamento final, né? Então, com isso, não é mais necessário, como era antigamente, toda uma delimitação de local e, como fala ali, de necessidade físicos e geômetras para definir o responsável pelo prejuízo. Então, isso já está agora bem determinado pelas normas da Câmara de Comércio Internacional, né? E para finalizar, em termos de Incoterms mais antigos, aqui fala alguns que existiam, né? O Free on Rail, que é o FOR, que não existe mais, que eram usados para embarques via trens. O FOA, Free on Airport, que era só para aviões, hoje não existe, né? Hoje é o FCA, que é utilizado para os embarques aéreos e rodoviários, né? E também, até para o marítimo pode ser usado, né? Então ele já foi determinado um só para todos esses tipos de transporte, né? E também alguns outros, e também para esses substituírem
novos meios de transporte que poderiam a vir a acontecer, né? Como realmente ele fala, né? Como uma curiosidade, mais como uma piada, né? Free on drone, né? Porque hoje existem os drones e os drones já são uma forma de transporte, então certamente poderá se usar um FCA aqui ou Free on Starship, né? Que são as espaçonaves, né? Do nosso inovador e perspicaz Elon Musk, que existem hoje lançamentos quase que diários de espaçonaves, né? Então não é necessidade, nesse caso também, muito certamente no futuro se utilizará o FCA. Ou não, né? Vai se saber. Tá bom? Então eram essas 4 curiosidades que eu tinha para comentar, uh, que realmente fizeram e fazem parte ainda do dia a dia do operador de comércio exterior. Tá bom? Então, sempre muito cuidado com uma negociação com os americanos, porque realmente o FOB deles tem um outro tipo de entendimento, tá bom? Muito cuidado com, por exemplo, se você é um importador e está importando FOB, ou melhor, Xworks. Se você está importando Xworks, cuidado, sempre faça o seu seguro. Aliás, o seguro, reforçando esse último, talvez, capítulo aqui dos Incoterms, o seguro é importante para qualquer Incoterms, né? Incoterm, até principalmente no Xworks, a responsabilidade é muito grande de quem está importando, né? É total, na verdade, né? Então, sempre tenha certeza que o seguro foi feito e que a sua carga está garantida contra sinistros, tá bom? Se você assistiu até aqui, mais uma vez, muito obrigado pela participação e pelo seu tempo. Agora já pensando no próximo vídeo, eu acho que eu vou falar, eu não sei ainda se vai ser sobre logística internacional, ou seja, meio sobre transporte, principalmente transporte marítimo e aéreo, ou se vou falar sobre formas de pagamento. São todos temas importantes para o dia a dia do operador de comércio exterior e também para se ter conhecimento antes de operar ou de comprar ou de vender para ou do exterior. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Hoje, ainda gravando em 2025, aproveito aqui para deixar um excelente, feliz ano novo, com muita saúde, sucesso e um abençoado ano novo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.